Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e hoje eu gostaria de analisar com vocês o significado do nome de alguns dos filhos do rei Davi e o quanto que estes significados culminaram numa grande contradição quando contrastados com a vida, a história, a biografia destes filhos de Davi. Nós iremos ver o quanto que alguns filhos de Davi eram promissores em relação ao significado que seu nome carregava e o quanto que esta promissão e o quanto que este sentido promissor de seus nomes implicaram numa contradição quando contrastados com sua história de vida, tendo como centro desta nossa reflexão a figura de seu pai, a figura paterna, a figura de Davi e o quanto que este pai, este político, este estadista contribuiu para que a vida de seus filhos fosse uma contradição em relação ao nome ou ao sentido do nome que eles carregavam. Nós iremos falar disso, porém, antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, se é que já não o fez, nos ajudar na divulgação deste espaço, que é um espaço de reflexão do Evangelho do Cristo, um espaço de reflexão bíblica, e nós te pedimos que nos ajude na divulgação deste espaço, a fim de que nós possamos levar a um número cada vez maior os temas e as abordagens aqui realizados. Nos ajudem neste processo de divulgação. Bem, todos nós que temos alguma familiaridade, mínima que seja, com as escrituras, com a história do povo hebreu, sabemos da importância, da grandeza deste homem chamado Davi. Sabemos dos seus sucessos políticos, de suas conquistas militares, do quanto que este homem foi importante para a construção da soberania do povo judeu em seus dias. Ora, esta figura, Davi, uma figura extremamente respeitada, de uma história política, de uma história militar, de uma história de homem público, estadista, invejável, por assim dizer. Ora, esses grandes feitos de Davi nos saltam aos olhos e nós reconhecemos as suas virtudes públicas, as suas virtudes políticas. Entretanto, se enquanto homem de Estado, Davi foi muito grande, como pai, como figura paterna, a mesma grandeza não pode ser reconhecida, identificada. Muito pelo contrário, embora este homem tenha sido um grande homem de Estado, enquanto pai, Davi teve uma história marcada de percalços, de ausências, de distanciamentos que contribuíram consideravelmente com a miséria de alguns de seus filhos. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 3, versos de 1 a 9, nos coloca diante de uma lista, diante
prole dos filhos que o grande rei Davi teve. E dentre esses nomes, alguns eu gostaria de destacar. Nós temos na prole de Davi um filho seu chamado Salomão. Nós temos um outro chamado Anon. Nós temos outro chamado Adonias e outro chamado Absalão. Esses 4 filhos de Davi, dentre outros tantos, estão mencionados no primeiro livro das Crônicas, em seu capítulo 3, versos de 1 a 9. E por que esses nomes me chamam a atenção? Pelo significado que eles carregam. Olha, Salomão, que se tornaria um grande rei hebreu, tem um nome cujo sentido, cujo significado é o amado do Senhor. Este é o significado da palavra, do nome de Salomão. Adonias, um outro filho de Davi, seu nome significa aquele que pertence a Adonai, um outro nome dado a Yahvé, dado a Deus. Adonias significa aquele que pertence a Adonai. Nós temos também Anon, e o significado deste nome é fiel. E nós temos também Absalão, cujo nome significa o pai da paz. Vejam, 4 filhos, 4 nomes, 4 significados extremamente ricos, sugestivos e que sinalizam ou que sinalizariam para um futuro, uma existência aprazível aos olhos de seu pai e aos olhos de seu pai, aos olhos do povo judeu e aos olhos do Senhor. Entretanto, quando contrastamos o significado dos nomes destes homens às suas vidas, à sua existência, à sua biografia, veremos uma grande contradição, uma grande distância entre o significado que estes homens traziam em seu nome e aquilo que em vida realizaram, e aquilo que em vida fizeram. Ora, podemos começar mencionando a figura de Anon, mencionando a figura deste jovem cujo nome significa fiel, mas que em seus dias não hesitou em estuprar sua própria irmã Tamar. Ora, Anon pesa o ato abominável, execrável de um estupro, e ainda com agravante de ser um estupro incestuoso. Ora, se o estupro por si só não é aceitável em nenhuma comunidade, em nenhuma nação serena, em nenhum meio sereno, sóbrio, imaginemos um estupro agravado por um incesto. Ora, foi este o crime praticado por Anon, que estuprou a sua própria irmã. E onde estaria o significado, o sentido que o seu nome carregava? Anon, cujo significado é fiel. Ora, e este homem foi fiel a quê? Ao que? Foi fiel a quem? Ora,
Anon carregava consigo, Anon carregava em seu nome, Anon portava uma das virtudes que nós mais valorizamos, a virtude da fidelidade. É louvável um homem fiel aos seus compromissos. É louvável um homem fiel à sua palavra. É louvável um homem fiel às suas convicções. É louvável um homem fiel aos seus amigos, à sua esposa, ao Estado, enfim, é louvável. A família, é louvável um homem fiel. Eis aí uma virtude que nós julgamos extremamente importante, mas quando buscamos esta virtude em Anon, só podemos concluir que a única coisa a que Anon fora fiel, esta coisa são os seus próprios impulsos sexuais e incestuosos. Ora, Anon foi fiel aos seus apetites mais reprováveis, mais censuráveis. Ora, e o que dizer de Adonias, cujo nome significa aquele que pertence a Adonai, mas que durante a sua vida buscou com todas as suas forças usurpar do trono de Salomão, seu irmão, tomar para si o trono de seu pai, tomar para si o trono que foi ocupado pelo seu irmão Salomão. Ora, se valendo dos mais diversos ardis, inclusive tomando em casamento Abisag, uma jovem virgem que fora a última esposa de Davi, como que a contrair um matrimônio com a viúva de seu pai, a fim de que reivindicasse sua legitimidade sobre o trono de Israel, sobre o trono de Judá. Ora, Adonias foi as últimas consequências para concretizar essa sua ambição, culminando com sua execução determinada pelo seu próprio irmão Salomão. Olha, eis aí um crime de um fratricídio praticado por Salomão, cujo nome significa o amado do Senhor. Ora, Salomão reproduz o fratricídio tal qual aquele cometido um dia por Caim, reprovado por qualquer figura sensata, reprovado inclusive pelo próprio Deus. Ora, Adonias, que pertencia, cujo nome significava aquele que pertence a Adonai, aquele que pertence ao Senhor, nada mais foi em vida do que um homem sedento por poder, sedento, ambicioso por um lugar de prestígio, relevância e importância política. Salomão, o amado do Senhor, por sua vez, manchara a sua mão e a sua índole, o seu currículo, a sua história, tendo mandado executar o próprio irmão Adonias, tendo mandado matar o próprio irmão Adonias. E como se não bastasse, este Salomão, que contraiu inúmeros matrimônios, que teve inúmeras concubinas e amantes, foi responsável por uma proliferação politeística em Judá, porque como se casara com muitas princesas estrangeiras, Salomão acabou fazendo laços, estabelecendo laços diplomáticos, religiosos com muitos países estrangeiros e se vendo obrigado a deixar proliferar
no reino de Judá monoteísta, cultos a divindades estranhas à divindade e à religião de seu pai Davi. Ora, e o que não dizermos de Absalão, cujo nome significa o pai da paz, mas que em vida se deparou com tudo, buscou tudo menos a paz. Ele, Absalão, sobre o qual pesa também um crime de fratricídio, porque para se vingar de sua irmã que fora estuprada pelo próprio irmão, sua irmã Tamar, ele realizara uma festa em sua casa, convidara todos os seus irmãos, inclusive Anon, que havia estuprado Tamar, seus irmãos, tanto Tamar quanto Anon. Após este estar sob o efeito, sob o domínio do vinho, ele, Absalão, tratou pessoalmente de lhe tirar a vida para vingar de sua irmã estuprada. Eis aí mais um fratricídio no seio, no coração da família de Davi. E embora Davi tenha lamentado profundamente este crime praticado por Absalão, Davi o perdoou, porém Absalão não fora legítimo, fiel ao perdão de seu pai e iniciou um movimento paramilitar para tomar o trono de seu pai, enquanto este ainda estava vivo, enquanto este ainda gozava de saúde física e mental, para se empossar como rei de Judá, ora, como rei de Israel. Ora, sabemos o quanto que Absalão levou às últimas consequências esse seu intento, chegando a tomar Jerusalém como reino para si, destituindo, forçando Davi, que para não ter que lançar mão da espada contra o próprio filho, deixou a cidade de Jerusalém e partiu para não digladiar com o seu filho amado, Absalão. Ora, não satisfeito, este jovem, para provar a toda a plebe, para provar aos seus súditos que agora ele era rei, se apoderou de todas as concubinas de seu pai e as possuiu no terraço do palácio, aos olhos, diante dos olhos de todo o reino, de toda a plebe, de todos os súditos que ali comparecemos. Sabemos da desgraça na qual caiu Absalão, tendo sido traspassado pelas flechas de Joabe. Ora, onde encontrarmos paz na alma deste jovem chamado Absalão? Ora, vemos nesses 4 exemplos o quanto que estes homens portavam em seu nome um significado bonito, belo, pleno e prenhe de promissão, mas o quanto que isto não se cumpriu em vida, e não se cumpriu em vida muito por conta também da ausência de Davi, muito por conta também do quanto que este homem não fora um pai atuante, no quanto que este homem sonhara um futuro promissor aos seus filhos, mas não investiu em sua existência, mas não investiu na construção, na formação desses seus filhos, a fim de que, em vida, em sua história, eles cumprissem
o sentido que o seu nome carregava. Para cada um filho deste que Davi dera o nome, Davi trazia em seu coração um sonho acerca deles, um sonho acerca destes jovens. Ora, Davi sonhou um futuro promissor a Absalão, Davi sonhou um belo futuro a Anon, Davi sonhou de Salomão um grande homem, Davi sonhou de Adonias, para Adonias um grande futuro. Ora, cada nome destes jovens representava aquilo que Davi um dia desejou para eles, aquilo que um dia Davi, enquanto pai, sonhou para eles. Entretanto, Davi não se empenhou incondicionalmente na construção, em investir na existência de seus filhos, a fim de que eles cumprissem em sua história aquilo que o seu nome representava, aquilo que o seu nome significava, aquilo que o seu nome carregava. Ora, Davi sonhou, mas não investiu para a realização, a concretização, a efetivação deste sonho. Davi desejou coisas maravilhosas, ricas e cheias de sentido aos seus filhos, entretanto foi omisso, negligente, distante na construção, na formação, na dilapidação do caráter, dos valores de seus filhos. O resultado disso já vimos. Cada filho de Davi carregava consigo ou fizera de sua vida um escândalo, uma contradição acerca daquilo que um dia Davi sonhou para eles e do significado que eles carregavam em seu próprio nome. Resta aí a nós a grande lição. E isto pode ser dito a um pai em relação aos seus filhos, a uma mãe em relação aos seus filhos, mas isso também se aplica a nós em outros contextos de nossa vida, que não necessariamente esse contexto mais familiar, mais paterno, mais materno também, por que não? Ora, quantos de nós desejamos, quantos de nós concebemos para nós e para outros e para nós também um futuro promissor, um objetivo nobre, um desejo que implica em algo maravilhoso, belo e bonito. Entretanto, quantos de nós não somos omissos em relação a esses nossos desejos, a esses nossos objetivos, a este nosso futuro, a este futuro promissor que desejamos, porque não tivemos o desprendimento de investir nestes objetivos, de investir nesses projetos, de investir nesses sonhos, e ao longo de nossa vida nós vamos abortando todos eles, vamos sufocando em nossa alma, em nossa vida, todos eles, a ponto de olharmos para a nossa história e não identificarmos nela o cumprimento destes sonhos, a realização destes objetivos, a efetivação destes planos. Ora, quantos de nós também não demos nomes ao nosso futuro, não demos nomes às obras que pretendíamos concretizar? Quantos de nós não demos nomes aos planos e objetivos que desejávamos efetivar e realizar, mas que não fomos capazes para investir incondicionalmente na efetivação, na realização, na concretização desses objetivos, e agora só nos resta olhar para trás e lamentarmos por vermos que tudo isso não culminou, não se concretizou numa realidade maravilhosa, numa bela conquista, numa obra esplendorosa. Ora, esta sina que um dia foi de Davi, talvez seja nossa, talvez
tenha sido a nossa. Portanto, a advertência que aqui devemos fazer, a conscientização que aqui devemos, o ponto de consciência que aqui devemos nos atentar, pesa justamente sobre este contexto. Ora, de nada adianta objetivarmos coisas maravilhosas, sonharmos um futuro promissor, arquitetar um grande plano, se não estivermos dispostos a investir na realização e na concretização de tudo isto. Olha, sonhemos, objetivemos, desejemos um futuro promissor, um porvir promissor, um amanhã melhor. Entretanto, nada disso se concretizará se nós não estivermos dispostos a investir incondicional e incansavelmente para a realização disso. Olha, não deixemos que tudo isso não passe de belos nomes, cheios de sentidos, cheios de sentido, mas que não se tornaram uma realidade na trajetória de nossa existência. Sonhemos, objetivemos, planejemos, mas nos dediquemos incondicionalmente a isso e cotidianamente a isso, a fim de que esses nossos sonhos de fato se convertam numa bela realidade, numa bela história, numa bela existência. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.